Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque já mais grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar cada um de nossos episódios para que o algoritmo do YouTube entenda a relevância desses assuntos e distribua ele para que mais pessoas possam se inspirar nas histórias que a gente traz aqui no Dádiva e Gratidão. Também siga-nos lá no Instagram, no Facebook, no Spotify, em áudio e vídeo, e também os cortes no TikTok. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Você pode gerenciar seus doadores e doações e ainda receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo neste processo. Acesse doardigital.com.br, conheça também a solução do Evento Santo, que é específico para o gerenciamento de eventos, e fale com o Kleber, que certamente ele terá o maior prazer em atender a vocês. E hoje nós estamos aqui com o nosso episódio de número 156 e para falar de um assunto e de uma entidade que é bem especial. E para isso eu recebo aqui a minha amiga Malisa Bruns para falar dos Escoteiros SC, e queremos conhecer toda essa dinâmica, essa história. Ela que é a vice-presidente e também a diretora de Relações Institucionais. Seja bem-vinda, Malisa. Olá, obrigada, né? É um prazer e uma honra estar aqui no episódio 156 do podcast. Eu sou a Malisa, uma mulher de estatura média, cor branca, olhos castanhos, uso óculos, tenho cabelos castanhos escuros, cacheados, né? E vim hoje representando o movimento escoteiro, então estou com o vestuário escoteiro, né? O lenço que nos representa mundialmente. É isso, que legal. E aí a gente já estava falando antes da diferença aí do vestuário para o uniforme. Vamos começar com isso, depois a gente pega a história do Escoteiros SC. Nossa, é bem diferente de começar mesmo, né? Os escoteiros, né, mundialmente, eles utilizam uma vestimenta, né? E cada país tem o seu modelo de vestimenta. Muito parecidos, né? A gente vai conseguir visualizar quando é um escoteiro. Porém, cada país com o seu. E no Brasil nós adotamos duas formas, né? O uniforme, que nós chamamos que é o tradicional, aquele modelinho já antigo que a gente já costumou ver em filmes, né? O que foi utilizado pelo fundador, que é o caqui, que é a bermuda, ou a calça e a camisa no mesmo tom caqui, né? Então ele vem um pouquinho com mais tradição, com mais regras, né? Então a utilização do sapato na cor preta, com alguns detalhes assim. E aí hoje, né, nós temos também o vestuário, que aí é um outro, né, uma vestimenta que os grupos podem optar, que aí ela vem um pouco mais, como a gente pode falar, mais espojada, né? Então jovens até utilizam as camisas azuis, os adultos a verde, né? E a calça o mesmo tom.
Isso a gente está falando para grupos escoteiros, eu vou ter que falar isso, senão depois eles vão puxar a minha orelha. Grupos escoteiros da modalidade básica, porque nós temos 3 modalidades dentro do movimento escoteiro. Né? Nós temos o do mar, o do ar e o básico. Alguns vão dizer básico que é terra, né? Brincando o apelido, mas é o básico. E aí cada modalidade ele também vai ter essa diferença no uniforme ou no vestuário. Né? Então quando tu vê um escoteiro de camisa branca, então ele é um escoteiro do mar, ele vai usar a calça marinha e a camisa branca. A calça, a blusa, um azul clarinho, assim que eles chamam mescla, vai ser o grupo escoteiro do ar. Né? Então a gente tem essa diferença a nível Brasil, 3 modalidades, então é o mesmo modelo, vai ser os mesmos bolsos, os mesmos distintivos que a gente chama, né, que estão no uniforme, porém a cor muda para a gente saber que são modalidades diferentes. Isso tem uma relação com o militar, né? Acaba tendo uma relação muito forte, porque eu estou falando agora assim, o do mar, branco, azul, marinho, então assim, lembra muito marinheiro, né? E camisa azul clara lembra muito assim, pessoal da aeronáutica, então acho que tem uma relação. Tem essa relação forte, né? Desde a fundação, que na verdade não foi fundado no Brasil, foi fundado na Inglaterra em 1907, mas o fundador, né, carinhosamente chamado por BP, né, Baden-Powell, ele era um inglês, um general britânico. Então ele traz muita, né, toda a sua vida e experiência quando ele, né, a partir do momento que ele funda o movimento escoteiro, ele tem aquilo que ele traz, né? E quando chegar ao Brasil em 1910, também vem através já, né, da parte do exército, e aí ele acaba se disseminando no Brasil nessas modalidades. Né? Então hoje a gente reforça que, apesar de na sua fundação, né, a gente ter um general britânico, e aí a gente ter hoje, né, no Brasil, né, a partir do exército e ter essas modalidades, é um movimento educacional, né? Então hoje a gente não tem uma linha direta, né, com o exército, mas a gente tem essas características que realmente vêm, né, pela sua fundação e formação lá no início, né, desde 1907, 1910. Legal. Escoteiros SC, desde quando estão atuando? E, lógico, vamos entender um pouquinho dessa função que é diferente dos grupos, né? Ela é muito mais de bastidor, de backstage, para dar condições aí para que os grupos, então, desenvolvam aí as suas atividades, né? Desde quando tem que Escoteiros SC existe, assim, vamos lá. E também dentro de um contexto geral. Contexto geral, né? E aí a gente estava falando um pouquinho da história, né? Então, assim, para a gente entender o contexto. O escotismo chega no Brasil em 1910. E né, ele vem de várias formas e começam a ser abertas várias associações escoteiras no Brasil, né? E chega um ponto que se decide unir essas associações em uma associação só. Então, em 1924, passa né, a gente diz que foi a fundação da UEB, União dos Escoteiros do Brasil, que é a união dessas várias associações, né, que existem a nível Brasil. E aí a UEB, ela passa a se organizar, né? Então, principalmente na parte administrativa, vai se organizar na parte de formação, para levar que o escotismo a nível Brasil ele tenha a mesma linha, a mesma direção, né? E aí chega em Santa Catarina, então, em 1913, a partir da fundação de um grupo escoteiro em Blumenau, né? Então, a gente dá início aqui no movimento em Santa Catarina. E aí, né, até o grupo ele fecha, esse primeiro grupo ele não permanece, anos depois só volta o escotismo em Blumenau, mas aí o escotismo já se dissipou em Santa Catarina. E quando a UEB, então, ela passa ali a ser fundada em 1924, ela passa a organizar os estados por regiões, né? Então, Santa Catarina, a gente fala escoteiros SC, né? São os escoteiros de Santa Catarina, que a gente fala que é a região de Santa Catarina, né? Então, nós somos uma filial da Nacional, nós somos uma filial da União dos Escoteiros do Brasil, juridicamente formados, né, com o CNPJ enquanto filial, e nossa função em relação ao escotismo em Santa Catarina é realmente organizar toda a parte do escotismo, né, para que, de fato, o escotismo aconteça nos grupos escoteiros.
Né? Então, hoje nós temos 129 grupos escoteiros em Santa Catarina. Caramba. Espalhado em mais de 88 cidades no estado, né? Então, a gente está bem presente e bem diluído mesmo em todas as regiões de Santa Catarina, né? Não fica focado em uma região só. Hoje nós somos mais de 11 mil associados, né? Entre adultos e crianças, adolescentes e jovens. Mais ou menos 8 mil crianças, adolescentes e jovens, né? Um pouquinho mais de 3 mil de adultos. E aí, nesse contexto dos grupos escoteiros, né, que acontecem na cidade, a região de Santa Catarina, então, ela vem com essa organização para dar o suporte aos grupos escoteiros, né? Como eu falei, é no grupo escoteiro que a atividade acontece, que é ali que a criança está presente. Mas o grupo, ele precisa de um suporte. E esse suporte ele busca, então, na região, nos escoteiros SC, né? Que é a direção regional, né? Então, tem toda uma equipe de voluntários, né? E aí são voluntários de todo o estado, né? Ali dos grupos escoteiros mesmos, que se unem em uma direção regional para dar esse suporte aos grupos, né? Então, vai ser o suporte na formação dos adultos, né? É um dos princípios, né? Uma das nossas ações principal e princípios é a formação dos adultos, porque a formação, ela vem da nacional, da UEB, né? Que ela vai colocar qual é a formação, e aí quem vai aplicar a formação é a região, onde através dos cursos, né? De formação dos adultos, tanto para linhas escotistas quanto dirigentes, né? Então, para me falar o que é escotista e dirigente, porque a gente tem muitos termos próprios do movimento escoteiro, né? Então, eu tenho esse cuidado de quando a gente está falando que vai ser um público diferente que vai escutar, para que eles entendam o que eu estou falando. Então, o escotista, ele é o adulto voluntário que trabalha diretamente com a criança, né? Então, quando a gente vê lá um adulto fazendo as atividades, né, com as crianças, ele é o escotista. As crianças chamam de chefe, a gente brinca, né? Porque tem um nome diferente. Chamam, né, aquele escotista de chefe. Os pequenininhos, que a gente chama que são os lobinhos, da idade ali de 6 a 10 anos, como eles têm um fundo de cena da Jungle, do menino Mog, né, da história né, do menino da selva, eles chamam os adultos por personagens, lá do livro da Jungle, né? Então, eles vão chamar o Aquelá, o Balu, né? Mas a parte de adultos, nós vamos chamar todos escotistas, né? Então, são esses adultos. E temos os dirigentes. Os dirigentes são os que trabalham, então, realmente na parte administrativa do grupo escoteiro, né? Então, a gente traz essa formação para dirigente, né? Então, assim, como é que eles vão realmente gerir, né, o grupo escoteiro, e para os escotistas, como eles vão aplicar a atividade. E nada impede que, por exemplo, o adulto receba as duas formações? Não, nada impede, né? E tem uma que seja antes da outra, ou também não tem uma ordem assim? Na formação existe uma ordem, né? A partir do momento que o adulto entra, né? Então, eu vou entrar. Eu vou fazer a formação na linha que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com as crianças, o escotista, eu vou para a formação de escotista. Se eu estou trabalhando como dirigente, eu vou para a formação de dirigente. Dentro dessas duas linhas existe uma ordem, uma sequência de formação, né? Que eles chamam que é o preliminar, o intermediário e o avançado. Então, tem uma ordem para seguir. Hoje eu estou como dirigente. Se eu desejar fazer um curso de formação de escotista para conhecer, eu posso fazer, né? Mas aí ali dentro da linha de formação de escotista eu vou seguir a ordem, né? Mas eu não preciso fazer escotista e dirigente primeiro, né? Porque os dois são paralelos, né? Um não sobressai o outro porque são de funções diferentes, né? E aí os escoteiros de Santa Catarina, eles vêm para, né, executar a formação, né? Então, a gente tem a Política Nacional de Gestão de Adultos, que vem daí da Nacional, da UEB, e nós aplicamos, então, né, toda essa formação. Então, esse é um dos principais pilares do escotismo de Santa Catarina, da região, né, da direção escoteira, e entre outras coisas, né, que a gente vai fazer, nós vamos auxiliar os grupos nas diretrizes mesmo dentro do grupo escoteiro, né, principalmente na parte administrativa. Vamos fazer os grandes eventos, né, que aí são aqueles eventos que os jovens esperam para acontecer. Então, quem vai organizar é a direção regional, os escoteiros SC, né? Então, um evento para os menores, para os escoteiros, para os maiores, ramo sênior, ramo pioneiro, são os eventos regionais. Ano que vem a gente tem uma agenda repleta de eventos. Os eventos para os adultos, como a Assembleia Regional, o Congresso. Então, tudo isso parte da região escoteira de Santa Catarina. Certo. E, bom, planejamento sempre já é pensado
no mínimo para o ano todo, ano seguinte, já com antecedência, até porque cada grupo também tem o seu próprio planejamento. E isso tudo ainda tem que estar alinhado com a nacional também, né? É bem escadinha. Então... Nós recebemos o calendário nacional em agosto. Até o dia 30 de setembro nós já lançamos o calendário regional. Aí, a partir do momento que a gente lança o calendário regional, ele vai para os grupos escoteiros que se organizam em distritos. O que é o distrito? É a união de vários grupos escoteiros da mesma região. Certo. Aí, esse distrito organiza um calendário, né, em conjunto daquela micro-região. E aí, depois, o grupo escoteiro vai organizar o calendário. Então, a gente tem uma sequência de calendários até que chega no grupo escoteiro e ele organiza. A gente toma um cuidado sempre, né, quando estamos montando ali um calendário, que é não demandar muito do grupo escoteiro, para que ele realmente tenha a liberdade de praticar o escotismo ali na ponta com suas crianças, né? Então a gente tem que se cuidar para não poder encher de tanta atividade fora, externa, para que ele realmente execute ali. Temos o cuidado também com o financeiro, né? Porque a gente sabe que quanto mais atividades vai exigir aí um financeiro, então tomar todo um equilíbrio para se montar, né? O cuidado com atividades que vão envolver, né, diversas frentes. Então, se eu tenho um acampamento grande aqui de um ramo, de uma faixa etária, logo em seguida outra, então, né, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente está falando de adultos voluntários, né? Como eu falei antes, nós somos aí 3.000 adultos voluntários em Santa Catarina. E todas as atividades, os cursos de formação, as grandes atividades, as diretorias de grupo, todas elas são com os voluntários. Então, tem que ter esse planejamento e esse cuidado no calendário, né, essa formação, para que a gente consiga aí, depois executar com excelência, né? Então, a gente já tem o calendário pronto de 2026, os distritos, as micro-regiões já estão trabalhando em cima dele, e aí, a partir disso, os grupos passam a montar também os calendários. Então, é uma coisa que demanda, uma atividade que demanda, né? Nós passamos praticamente um mês trabalhando em cima do calendário, né? Principalmente no quesito de calendário de formação, né? Tipo, quando vai ter o curso, aonde vai ter o curso, né? Então, a demanda que a gente tem para atender o curso, aí as atividades que a gente vai desenvolver. Mas agora está pronto, já está sendo veiculado. E é importante para a gente ter, né, essa organização lá no grupo escoteiro de todas as atividades durante o ano. Porque, vamos lá, tem que cuidar com a agenda de todos, né? Mexer com a agenda de todos, né? E cuidar para que não tenha essa sobrecarregar, né? Porque a vontade sempre é fazer mais e mais, né? Mas tem que ter esse cuidado para que, tu bem mencionasse, né, que os grupos nas pontas tenham também a sua liberdade de fazer as suas ações, as suas práticas, né, porque cada uma também vai desenvolver e cada uma tem o seu jeito de lidar conforme a característica do grupo, né, e o que é construído ali tem que ter a sua, digamos assim, a sua liberdade de construção, né? Sem, claro, tem as regras gerais ali que precisam ser observadas, mas cada um no seu contexto ali, né? O movimento escoteiro é um movimento, né, educacional, mas ele não, né, ele é aplicado durante os finais de semana. A gente tem todo esse cuidado que é durante o período escolar. Então, de forma alguma, a gente pode atrapalhar o período escolar, né? Então, o horário de aula das crianças e jovens, quanto também o período de trabalho do adulto voluntário, né? Quanto à sua profissão. Então, a gente ainda tem esse cuidado extra na formação de um calendário, né? Então, quando a gente busca um evento, desejamos fazer um evento de 4 dias, né? Então, a gente tem que buscar que seja um feriado prolongado, né? Porque a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que a gente não vai tirar a criança do período dela de escola, nem o adulto, né, do seu período de trabalho. Então, ainda é um cuidado extra na formação de um calendário. Então, tem que ter ainda calendário escolar, mais ou menos de olho também, para ver o que acontece em termos de escola, e tem que olhar para vários pontos para conseguir... Isso. E assim, um exemplo simples, mas a gente sempre tem que pensar, por exemplo, no Enem, final do ano. A gente trabalha com jovens.
né? Então não adianta a gente pensar em uma atividade, né, grande para jovens que aconteça ali no período de novembro, que eles têm uma data, né? Então a gente já tem que tomar um cuidado para que não caia no período do Enem, né? Então já é exatamente esse ponto, né? Então pensar nas férias, nos feriados e cuidar, né? Então são vários calendários que por isso que eu disse assim, a gente passa um mês observando e avaliando para a gente formar um calendário anual. E a gente pensa que é algo simples, não, dá bastante trabalho, porque a gente tem um compromisso depois de executar com excelência as atividades, né? E que realmente seja atrativo, tanto para o adulto que vai estar na parte de formação, ou que vai estar na parte de, né, de produzir os eventos, quanto para as crianças e jovens que vão participar, né? A gente sempre fala que a gente faz todo esse processo de formação administrativo, mas no final o foco é a criança e o jovem, né? Então, quando a gente vê que eles realmente estão envolvidos, né, tanto nas atividades regionais quanto de grupos ou distritais, né, e aí olhar lá a alegria deles, né, e olhar o resultado que aquilo traz, toda aquela atividade, daí vale a pena. Eu acredito. A gente participa em vários outros grupos, né, então a gente sabe que a vontade sempre é fazer mais para que o nosso grupo, aquele que a gente está envolvido, né, ele tenha o máximo de aproveitamento, mas é aquela coisa, eu preciso olhar pro grupo do lado, pro outro, para ver se eu não tô sobrecarregando também, né, e trazendo, porque senão daqui a pouco todo mundo vai se queimando, né, uma atividade queima a outra e no fim não chega ao resultado esperado, né. E é uma realidade de Santa Catarina que a gente precisa tomar um cuidado, né, por estarmos presentes em 88 municípios no estado todo. Então a gente tem aí uma diversidade cultural muito grande, né, então essa diversidade a gente já precisa também tomar o cuidado, né, quando nós vamos fazer um calendário, que nós vamos promover as atividades e toda essa parte de cuidar com isso, como tu falou, né, então assim, vários grupos escoteiros do oeste são diferentes do centro, diferentes do litoral, né? Então, até a dinâmica, grupos escoteiros do litoral, eles tiram férias dezembro, janeiro e fevereiro. Porque o litoral, ele tem esse costume, né, de parar nas férias e ir para a praia. Os grupos escoteiros do centro e do oeste, eles não tiram essa férias tão prolongada. Então, a gente não pode deixar de fazer atividades num período, porque os grupos do litoral, né, da região litorânea de Santa Catarina, estão em férias. Então, tem que pensar em todo esse contexto, né? Então, não é só aqui numa região, mas é realmente pensar no macro e pensar em um estado, né? E aí a gente vai absorvendo toda essa diferença cultural, né, as tradições das regiões, dos grupos escoteiros, para também estar formando, né, todas essas atividades e as formações. Ô Marisa, você falou então da questão da formação, né, do adulto. Ela tem algumas linhas, né, níveis, vamos dizer assim. E todo mês tem formação? Ou como é que vocês administram essa questão? Ou tem um mês específico para formação, para que o adulto também se prepare? Tem algo nesse sentido no calendário? Na verdade, isso já está no calendário. No calendário, ele tem lá, todo mês tem formação. Mas para o adulto se programar, ele vai, né? Então, ele recebeu agora já o calendário. Como agora nós vamos, né, finalizar o calendário de 2025. Então, já lá tem toda a formação até novembro. E aí, esse ano não consegui encaixar, né, a data do curso, não consegui realizar o curso. Então, já tenho o calendário do ano que vem. Então, eu já consigo me programar com essa antecedência, né, de ter o calendário, qual é o curso que agora, né, tem ali a sequência, qual é o curso que eu estou, aonde vai ser, que data vai ser, né. Assim, a promoção de cursos, todo mês ela acontece, principalmente preliminar, que é o primeiro, né. E aí, depois o intermediário e o avançado, aí ele vai ser sazonal, né, até porque daí precisa de uma demanda maior, né. O avançado, que seria o terceiro, né, o terceiro curso, ele é um curso que aqui em Santa Catarina nós praticamos eles em 4 dias, né? Então, ele já intensivão. É um intensivão. E ele já demanda de uma data, ou seja, a gente já busca aí um feriadão, né? Como eu falei, a gente está trazendo um adulto voluntário, ou seja, ele vai precisar tirar uma folga ou estar de férias no trabalho para poder estar ali nesse curso de 4 dias, né? Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, como é um curso que já é o terceiro, já é o da ponta, ele é um curso que acontece 1, 2 vezes por ano. E o preliminar, ele vai acontecer, então,
Em Santa Catarina ele acontece todo mês. Era isso que eu queria perguntar, porque o adulto voluntário ele pode entrar em qualquer momento e ele precisa passar pela formação, então não adianta ter uma vez só por ano, senão você meio que quebra o ingresso do adulto também. Então, tendo todo mês, então essas entradas, elas são constantes também, né? Podem ser constantes. E dentro da dinâmica da região escoteira de Santa Catarina, né, temos a diretoria, e dentro da diretoria tem a diretoria de gestão de adultos. Então nós temos uma diretoria hoje que é responsável só pela formação, né? Então ela organiza, é uma diretoria que demanda bastante trabalho, né? Hoje a Ana Lúcia, nossa diretora de gestão de adultos, e aí eles montam esse calendário, né? Então tem o curso hoje EAD, né? Nós somos modernos também, o pessoal brinca muito, né? Porque realmente, né, o nosso objetivo lá com a criança é estar em contato com a natureza, né? É o aprender fazendo, mas a gente tem que aí trazer a tecnologia, né? Então, desde pandemia, aprendemos também a formação em EAD, nós não tínhamos, então hoje a gente tem essa oferta do curso EAD e do curso presencial, né? Então, hoje nós estamos trabalhando com uma linha que traz o mesclado, os dois, uma parte AD, uma parte presencial, e uma outra linha que é só presencial, né? Então, a gente tem uma dificuldade, né? Então, eu não sei em relação às outras entidades, mas enquanto ao EAD, nosso público-alvo, o adulto voluntário que vai fazer a formação, hoje a gente percebe que mesmo pós-pandemia, todo mundo entrou nessa imersão do EAD, da tecnologia, nós ainda temos adultos que ainda não têm facilidade. Então, para eles ainda é difícil entrar num curso, fazer uma aula online. Tem que ensinar eles a entrar primeiro para depois... Isso, né? Então, a gente percebe que a gente precisa ainda do presencial, né? Então, por isso que a gente tem essa linha só presencial. Então, porque um adulto ele não vai deixar de ser um bom escotista, porque ele não consegue fazer. A gente tem esse cuidado e esse carinho de entender que a gente trabalha com várias gerações, né? Então, a gente tem aquele adulto lá que já está há anos no movimento, né? Que é a gente fala um baita chefe escoteiro, né? Tem um baita conhecimento sobre o movimento escoteiro, mas ele não conseguiu acessar essa tecnologia, esse curso EAD. Não vai deixar de ser um baita chefe. Então, a gente tem que trabalhar, tem esse cuidado ainda, né? Então, por isso que eu disse que é uma pasta, formação que dá realmente bastante trabalho, porque tem que preparar todos esses cursos, mas eles são ofertados mensalmente, né? Porque a gente tem entrada todo o tempo de adultos voluntários, e o preliminar, né, já é justamente para isso, para que ele tenha ali o primeiro contato e conheça, né? Então, ele vai conhecer sobre a história do movimento escoteiro, a missão, os valores, a primeira parte, né, primeiro contato com as crianças, né? Então, o que ele está fazendo ali, porque a gente tem isso, né? O adulto voluntário, ele chega no grupo na maioria das vezes, né? Como pai, e aí ele deseja, então, estar ali como voluntário, e aí ele vai fazer essa formação e entender, né? Porque às vezes, né, olhando de fora, não entende o que o adulto está fazendo ali. E é isso que eu digo, como é um movimento educacional, tem o porquê daquela atividade estar sendo realizada. Qual é o objetivo com a criança, porque aquela atividade está sendo realizada. Então, o adulto que entra, ele precisa fazer a formação para entender, né? E é bem interessante que, né, com o tempo a gente vai conversando com os adultos pós-formação, e eles realmente falam isso assim: ai, nossa, eu achei que era só brincadeira de sábado. E eu vejo que não, que agora realmente, né, eu preciso entender o que eu estou fazendo ali, qual é a competência que eu vou tá atingindo da criança, né, qual é o diagnóstico, eles precisam fazer um diagnóstico das crianças para poder desenvolver a atividade, né, aí eles falam, nossa, é muito mais do que eu imaginei, né, então tudo isso a formação vai trabalhar. E que é bom, né, porque aí o próprio adulto se transforma também, né? Ele passa a ter uma visão diferenciada também das coisas, né? É um crescimento pessoal, né? E isso também acho que é aí está o segredo, não é as crianças, é o adulto. É mudar o adulto, né? Porque é um crescimento pessoal, né? Tu tá disposto a estudar algo que não era, né, do teu meio, né, da tua vida, e daí tu vai estudar aquilo, algo diferente. Eu vou dizer principalmente na parte educacional, porque temos ali adultos de várias profissões, de várias formações, né? E aí ele passa a exercer uma função
de educador, que de fato é isso que ele está fazendo no movimento escoteiro. Né? Então ele sai às vezes totalmente fora da profissão dele, do dia a dia dele, daquilo que ele já exerceu na vida, e vai ser um educador. E eu digo assim com um propósito, com uma missão muito linda, né, de estar ali com aquelas crianças e jovens, né, transformando eles, né, para que a gente fala lá no futuro que sejam, né, adultos melhores, para uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, e ele está fazendo parte daquilo. Né? Então eu digo que o crescimento pessoal nem é só pela formação, né? É pela missão de vida que o adulto se dedica a partir daquele momento. Né? Bom, vocês devem ter histórias assim, né? De que de repente faltou muito disso de propósito para o adulto, hoje adulto, mas quando ele era jovem, e agora dentro do movimento ele descobre se transforma efetivamente, né? A partir desse envolvimento que ele passa a ter, né? Acredito que devam ter histórias assim. Antes estava meio largadão e de repente ele se descobre como alguém que está contribuindo para algo muito maior, né? Tem muitas histórias e a gente vive isso, né? E eu digo que esse é o nosso pagamento, o nosso salário. Né? Porque nós somos adultos voluntários, as pessoas perguntam, nossa, né? Vocês dedicam tanto tempo sem salário nenhum. E aí eu digo assim, gente, quando a gente está ali no movimento e vê as histórias, e vê a transformação de vida na criança e no adulto, porque existe muito no adulto. Né? Então a gente diz assim, nossa, então eu, enquanto adulto, já estou contribuindo, né, com outro adulto, e isso muda a minha vida e muda a vida daquela pessoa, né? E de pessoas assim, ó, né, que a gente vai convivendo, pessoas simples, né? Pessoas que não estudaram e aí elas chegam no movimento escoteiro, querem ser um adulto e elas vão fazer uma formação. E aí elas falam, nossa, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. Né? De estar fazendo parte, de estar fazendo um curso, de estar aprendendo, né? Até essa parte do EAD que a gente falou, né? Alguns adultos, eles relatam assim, nossa, Malisa, eu aprendi a ligar o computador, nunca achei, porque eu achei que eu nunca ia mexer nisso, porque eu não queria. Não, mas agora eu aprendi, porque eu quero fazer o curso de formação, né? Ou a partir do momento que eles vão preparar as atividades, né? Que eles têm que estudar, e eles têm que ler, e têm que entender, eles relatam, né, Malisa, como isso é importante, né? E é isso que eles trazem, assim, eu vejo que é importante para mim, né? E aí, às vezes, muitos são pais, que eu falei, né? Não todos, mas muitos são pais. Eles falam, nossa, muda a minha relação em casa, né? Muda não só como eu vejo, como eu aplico aquilo, eu tenho uma outra visão em casa, né? Então, a gente percebe muito essas histórias, né? E é gostoso, assim, de receber a mensagem, né? De um adulto falando como aquilo está fazendo diferença na vida dele, na vida da família, na vida da comunidade. Porque a gente sempre fala que um grupo escoteiro numa comunidade, ele muda a comunidade. Se ele está exercendo o papel dele enquanto grupo escoteiro, ele muda ali a comunidade. Né? Porque os adultos, eles passam a ter essa visão do coletivo. Na apresentação, tu falou do coletivo. E o coletivo, ele é muito movimento escoteiro. Né? Porque dentro do movimento escoteiro, nós somos sempre coletivo. Até eu digo, quando eu faço palestra para os pais, eu digo assim, né? Diferente da escola... Na escola, a criança vai e ela faz uma prova individual. Faz várias fases da vida dela na escola, é tudo individual, né? O movimento escoteiro, a gente é no coletivo. Sempre em equipe, né? Então, assim, não é um adulto só que comanda, né, uma equipe de crianças. É uma equipe de criança comandada por uma equipe de adultos. Então, esse coletivo transforma, né? Eu lembrei que tu falou no início, assim, e isso é realmente algo diferente do movimento escoteiro. É bacana, porque é uma construção, né? E onde se percebe que no conjunto você vai mais longe, né? O poder de mudar alguma coisa ou de construir alguma coisa é diferente quando se trabalha de forma conjunta. Conjunta numa equipe. E nesse ponto, quando a gente fala, né, da transformação... né, dos jovens, crianças, e a gente fala sempre, né, o objetivo de, né, um mundo melhor, e eu digo isso assim, ó, hoje, observando, né, então a sociedade hoje, a gente percebe muito o individualismo,
Né? Então, eu percebo que a falta de adultos voluntários, né, que a gente sempre vai escutar, eu preciso de mais adultos voluntários. Isso acontece hoje em todas as entidades do terceiro setor. Todas elas hoje têm essa falta de adultos voluntários, né? Então, a gente percebe isso também dentro do movimento escoteiro. E eu tenho percebido, e a gente vai, né, analisando e vivendo, que faz parte hoje da sociedade ser mais individualista, né? E aí a gente vê as crianças, elas já vêm nesse crescimento de individual, tudo muito individual. E quando a gente traz esse contexto de olhar o próximo, equipe, estar em conjunto, a gente consegue de fato fazer essa transformação. Porque, né, a gente pensa, o mundo ele só vai ser melhor se a gente voltar a ser equipe, ser coletivos, olhar ao próximo, né? Então é muito forte esse trabalho, né, de estarmos todos juntos, né, seguir numa direção, né? Então esse trabalho, por isso que eu digo assim, a gente vai hoje de encontro com uma necessidade da sociedade, que, né, ela está caminhando muito para o individualismo e a gente precisa voltar, né, e ter toda essa vida em equipe, né, tanto dos jovens quanto dos adultos. Agora me bateu uma curiosidade. Antes você falou que muitos adultos eles entram no movimento como pais, né? E a Malisa também foi nesse movimento ou ela já estava antes? Como é que foi? Boa pergunta. E eu já falo que muitos entram, né? Porque a gente tem, né? A gente tem essa outra demanda que, como a Malisa, eu entrei enquanto criança, né? Então, eu entrei quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai me levou, né? Eu sempre brinco, né, com ele até hoje, né? Que graças a Deus ele um dia me levou para o movimento escoteiro, porque o movimento escoteiro fez diferença na minha vida. Então, hoje eu posso dizer assim, a Malisa que eu sou hoje graças ao movimento escoteiro, porque ele me trouxe essa outra realidade, né, de vida, de trabalho em equipe, de liderança. Então, os valores que hoje eu prego, eu vivi. E aí, então, eu vim enquanto criança, vivi toda, né, ali a adolescência enquanto escoteira, aí fui escoteira, guia, pioneira, todas, né, as etapas que a gente vive enquanto jovem, pós-pioneira. Então, passei a ser escotista, porque quando a gente faz 21 anos, agora 22, esse ano a gente muda a idade, a gente passa a ser o adulto voluntário, né? Então, encerrei como beneficiária e passei a ser adulta voluntária. E dali dentro, na sequência. Então, quando eu passo a ser uma adulta, né? Então, eu não vim enquanto mãe. Eu vim do acesso já desde criança. Eu já estava ali. Eu brinco que depois, né? Acabei casando com um escoteiro também, que já estava ali há um tempo. E depois de casar, a gente resolveu tirar umas férias. E aí, a gente voltou para o movimento escoteiro. Quando aí, então, a nossa filha tem 6 anos e meio. E aí, eu volto como mãe. E eu até brinquei com meu esposo na época, eu falei assim, Daniel, a gente vai levar a Miriam, mas a gente só vai ficar de fora, como pai dessa vez, né? Porque a gente já tinha vivido ali longos anos dentro do movimento escoteiro. Mas durou 15 dias, a minha ilusão durou 15 dias e eu voltei, né? E hoje ela já tem 16 anos, já tem o mais novo, tá lá também. Mas eu vejo assim que, por isso que eu digo, para mim a minha história ela é diferente, porque eu vim enquanto jovem, depois, né, saí um tempo, voltei enquanto mãe, mas hoje, Malisa, se seus filhos daqui a pouco, né, eles vão ter maior idade, vão talvez fazer faculdade, sair, se eu continuaria, hoje eu continuaria, né, porque hoje realmente para mim faz diferença participar do movimento escoteiro. Então a gente tem essa realidade, né, então os adultos que vêm, que a partir do momento que eles completam a maioridade, no caso agora é 22 anos, a gente mudou esse ano, eles passam a ser. E a gente tem uma outra forma de ingressão, que é o adulto que não é nem pai, mas não foi jovem, mas ele, de repente, ele olha e ele diz, eu gosto disso, vou lá participar, quero ser um voluntário, né? Eu vou dizer que isso acontece, número menor, mas também acontece, né? Então, assim, mas para ser um adulto voluntário, então não é obrigatório ser pai ou mãe, né? É que acontece naturalmente isso, a maioria. Mas a gente tem, assim, a partir do momento que é maior, né, de 21 anos e deseja ser um adulto e contribuir dentro de um grupo escoteiro, ele vai ser bem-vindo, vai fazer a formação e vai fazer parte. Legal. Já fica o convite, então, né? Para quem Sim. escutou, se identificou com essa história toda aí, quer conhecer um pouco mais,
pode entrar em contato, né? A gente vai depois deixar na descrição também como fazer o contato, né? Mas se tu quiseres já aproveitar e falar como se chega, né? E aí também tem o seguinte, que eu acho que antes disso ainda é importante a gente falar também. Para estar que Escoteiros SC é um grupo de direção, gestão, que tu falaste antes, reúne adultos que são dos grupos, né? Então, o caminho de entrada é nos grupos. Sim. Não é direto na direção regional, né? Não, é através dos grupos escoteiros, né? Então, eu passo a ser um escoteiro através de um grupo escoteiro, né? Um escoteiro enquanto adulto. Então, a gente brinca que vaga sempre vai ter, né? Então, assim, se deseja ser adulto, né? Pesquisar se tem um grupo escoteiro na sua cidade. Hoje nós temos o site, né? Escoteiros SC. Ali dentro, né? A gente vai ter informações, né, que a pessoa pode pesquisar. Encontra os grupos também, por ali. No site também encontra os grupos. Isso. Tá. Até a gente está atualizando o site agora, né? Então, a ideia é já ter as cidades, os grupos na cidade, porque vocês têm mais de um grupo escoteiro na cidade, né? Então, o Danilo, nosso diretor de comunicação, ele falou, tô atualizando o site para ficar bem fácil esse acesso, né? De pesquisar onde vai ter o grupo. Mas é procurar um grupo escoteiro, né? E às vezes não tem na cidade, mas a cidade vizinha é próxima, então isso acontece, né? Então, a exemplo de Blumenau, às vezes, né? Tem cidades próximas. Eu moro em Brusque, então às vezes tem cidades próximas que não tem grupo escoteiro, as pessoas passam a vir fazer parte no grupo escoteiro, né? Em Brusque e assim todas as regiões. Então é procurar um grupo escoteiro para ser voluntário, né? E ali se apresentar, o grupo escoteiro, cada grupo escoteiro tem uma forma diferente, né, de receber esse adulto, né? Então alguns grupos eles vão fazer primeiro o curso, alguns não, passam um período de experiência, depois faz o curso, mas isso daí o grupo ele vai tratar dessa forma. E aí a partir do momento que estão, né, estão já ali inseridos no grupo, aí existe então a diretoria regional, né, que é essa parte mesmo de gestão institucional, né, que é essa parte de organizar toda a parte administrativa, a parte de eventos, parte de formação, esses 3 pilares da região de Santa Catarina, né? Nós temos, então, a diretoria eleita, né? Então, como uma associação, a cada 3 anos é eleita uma diretoria regional. E aí, a partir do momento dessa, né, eleição, né, a diretoria regional ela vai nomear, então, toda a sua equipe que vai trabalhar, né? Então, desde os formadores, desde a equipe do programa educativo, né? A equipe do programa é que vai trabalhar ali as atividades com as crianças e os jovens, que vai desenvolver os modelos, né? Então, a gente tem o diretor de comunicação, que vai trabalhar essa parte de comunicação dos escoteiros. Hoje, a gente tem o diretor de envolvimento juvenil, então, ele é um diretor jovem. Nós temos 2 marcos esse ano no escotismo em Santa Catarina, né? Que é a primeira diretora-presidente eleita, mulher, a Vanessa Randing, ela é de Joinville, né? Então, aí em mais de 100 anos de história, primeira vez que nós temos uma mulher na direção regional. E também temos o diretor eleito mais jovem, né? Que é o Arthur, né? Então, são alguns marcos que a gente, né, tivemos agora neste ano na nova eleição. E aí, então a gente vai dividir, né? No caso, a minha pasta que eu digo, né? Direção de Relações Institucionais, a Ana, Gestão de Adulto. Então, toda essa diretoria, ela vai nomear a equipe. E quem ela chama para a equipe, né? Que foi a tua pergunta. Nós chamamos as pessoas que estão nos grupos escoteiros. E a gente vai pela competência, é claro, né? A gente precisa pensar, eu até brinco que não é porque a gente é voluntário, a gente vai fazer de qualquer jeito, não. A gente tem que fazer bem feito. Estamos lidando com vidas, né? E vidas preciosíssimas, né? Nossas crianças e adolescentes. Então, a gente vai convidando, fazemos editais em abertos também, né? Uma chamada em aberto, olha, estamos precisando de alguém para tal área, e a gente, né, faz o edital com as características, e os voluntários dos grupos, então eles podem acessar dentro, através do edital de chamada aberta, ou através de um convite, né, eu conheço de tal grupo uma pessoa que tem essa competência que eu estou precisando, então, né, eu faço convite, e aí se forma, então, uma direção regional, né, que aí vai trabalhar para os escoteiros de Santa Catarina, né, para que tudo isso que eu falei possa acontecer de fato. Que legal. E quantas
Quantas pessoas fazem parte membros do Escoteiros SC, a diretoria, assim? Da diretoria regional? É. Olha, só diretores são 10. Aí, assim, hoje eu não sei te dizer quantos fazem parte de todas as equipes. Que cada um vai constrói a sua equipe. Constrói a sua equipe. Então, assim, hoje eu não sei esse número total. Mas vamos partir, assim, do teu exemplo, então, da tua diretoria. Então, a minha diretoria, a Direção de Relações Institucionais. Nós temos 8 núcleos dentro dessa diretoria. Né? Então, divididos em parcerias. Parceria privada, público, com outras entidades sociais. Então, nós temos aí 8 coordenadores. Aí, cada coordenador, ele monta a sua equipe. Ele vai buscar para trabalhar bem forte aquele ponto. Né? Então, aí a gente pode estar falando aí de no mínimo 20 pessoas dentro da minha equipe. Aí a equipe de formação, de gestão de adultos. Né? Então, ali dentro da diretoria, eles são em 5 diretores. Mas a equipe em si, de formação, que dá cursos, a gente tem quase 150 adultos. A gente chama a equipe regional de gestão de adultos. São os formadores. Só ali já tem quase 150 pessoas. Para tu ter ideia do porte, né, do tamanho grande que é uma direção regional. Nós temos os coordenadores distritais, que são os que coordenam essas micro-regiões. Né? Nós temos em torno de 20. A gente também está mudando os distritos agora, por isso eu posso falar números não exatos por conta das mudanças que estão acontecendo. Mas em torno de 20 coordenadores distritais, né? Que faz parte daí da diretoria de crescimento. Então, por isso que eu falei, cada diretor ele monta uma equipe, e aí a equipe ela vai mudando. A equipe de programa educativo também é uma equipe grande, né? Porque aí vai ter um coordenador para cada ramo, somos em 5 ramos agora, e aí esse coordenador também convida toda a equipe para trabalhar dentro daquele, né, dentro do ramo. O ramo é o que a gente fala que são as faixas etárias, né? Então, cada faixa etária, ela é dividida, a gente dá o nome de um ramo, né? Hoje nós temos os filhotes, que iniciou esse ano, que é a partir dos 5 anos. Depois temos os lobinhos, que vem da transição, né? Então, de 7 anos até 10, os escoteiros, que vem de 11 até 15, aí vem o ramo sênior, que aí vão, né, 16 até 18, completou 18, vem para o pioneiro, que vai até 22 incompletos, aí fazendo 22 já passa para ser adulto, né? Então, a gente tem uma equipe de adultos para trabalhar só dentro do programa educativo. Então, direção regional é uma equipe gigante, digamos assim, que vai trabalhar. Mas diretores somos em 10. Mas é legal, né? Porque você precisa envolver. E se realmente quiser um crescimento, né? Tem que envolver o pessoal, né? E precisa mesmo. Santa Catarina é o 3º contingente a nível Brasil, maior número de escotistas e escoteiros no Brasil, né? Com um pouquinho mais de 11 mil associados. Na nossa frente está o Rio Grande do Sul e São Paulo. Olha só, eu ia chutar Minas. Não. Estava pensando em Minas aí. Mas... Então, esse número, né, de 11 mil associados demanda bastante trabalho. Né? Então, a gente precisa ter toda uma equipe realmente disposta a trabalhar, e é principalmente porque é voluntário. Né? Então, a gente pode brincar que nem é por conta de salário, porque não tem salário. Né? Então, é realmente por amor à causa, por gostar daquilo que faz, pela missão. E aí a gente demanda, como vai demandar de tempo, a gente demanda, né? Então, até na minha equipe mesmo, na direção de relações institucionais, eu tomo esse cuidado, né? Quando a gente está montando, a gente tem ali um núcleo, e eu sempre peço para os coordenadores, né? Montem as suas equipes para a gente poder realmente fazer um bom trabalho, mas para não sobrecarregar. Porque o detalhe que a gente falou, ele exerce a função dele lá no grupo escoteiro. Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que a gente não vai tirar um adulto voluntário do grupo escoteiro, ele vai exercer uma segunda função na direção regional, né? Então, por isso a equipe ela precisa ser um pouquinho maior, para a gente ele poder trabalhar com foco, fazer um bom trabalho naquilo, porque se ele começar a abraçar muita coisa, ele não vai dar conta e não vai fazer bem feito. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Por isso que eu digo, é um carinho de pensar realmente no adulto e no grupo escoteiro, né? Por isso que eu digo assim, a gente não pode tirar um adulto lá do grupo dele. Né? Ele já exerce a função dele, que é importante lá. Ele só vai exercer uma segunda função. Não vai. Bacana, bacana. Quais são os maiores desafios para frente? 2025 tinha um tema bem legal, né? Que era... Em movimento. Em movimento. Eu olhei só... Eu estava tentando ler, mas não estava conseguindo. Mas você tem, né? Em movimento, né?
É o lema 2025. Para 2026 já dá para dar um spoiler aí do que vem? O tema nós não temos ainda assim definido para 2026. Deve sair nos próximos dias, né? Mas é mais ou menos com foco, né, que a gente fala em preparar, né, jovens para o futuro, dentro desse foco. Para o ano de 2026 nós teremos muitos desafios, até por conta do calendário, né? Então agora é o desafio de executar o calendário, né? A gente diz no papel é muito bonito, vamos executar. Então a gente traz bastante desafio, né, de ter uma região mais ativa, né? Então assim, um dos principais desafios enquanto diretoria regional é chegar nos grupos escoteiros. Né? Então hoje nós temos aí 129 grupos escoteiros no estado. E o nosso estado, ele é comprido, longo, né? Então distante. E passamos a viajar e visitar os grupos escoteiros, porque eu digo que é importante, enquanto direção regional, se nós vamos promover um trabalho para os escoteiros, a gente precisa conhecer o escoteiro, o grupo escoteiro, conhecer a necessidade dele. Né? Não adianta da minha cabeça achar que ele precisa de um curso X, se lá na realidade dele não precisa. Então, isso é um grande desafio, né? Estar presente nos 129 grupos escoteiros de Santa Catarina. E é importante, é um desafio que é importante, né? Então a gente tem, enquanto diretoria regional, essa missão, realizar os eventos, né? Nós temos grandes eventos para o ano que vem, são eventos regionais, serão separados por ramos, mas né, a nível regional. Então um RL é um acampamento regional de Lobinho, né? Então ele é um acampamento que nós vamos estar com crianças ali de 7 a 10 anos, né, de todo o estado, né? Então a gente já pensa hoje, olha só, esse é um acampamento que vai acontecer em novembro do ano que vem. Aí a gente já pensa o local, estrutura, toda a estrutura. Então a gente já está trabalhando numa estrutura, né, para novembro do ano que vem. Então todas as atividades, todas elas que são regionais, né? Então todos esses eventos, os eventos dos adultos, né? Então a gente traz aí bastante forte também eventos de formação, eventos de encontro, né? Porque a gente diz que o encontro ele também precisa acontecer, né? Porque no encontro onde ele acontece a formação principal, mas encontra, eles passam a, né, o palavreado bem simples, a troca de figurinha, né? E eles precisam assim, né, conhecer, então dentro daquele ramo, né, como é que eu faço no meu grupo, como é que tu faz no teu, como é que faz aquele outro. Então a formação não é só aquilo que a gente recebe, mas aquilo que a gente troca também, né? E deve ser interessante, porque deve ter muito aspecto assim, aqui funcionou assim, eu já tentei fazer no meu e não deu certo, né? Essa questão, e às vezes é um detalhezinho que muda essa chave, né? Nessa troca que ocorre, que você descobre assim, mas se tu fizesse isso, por isso deu certo, eu não fiz. Né? E acontece em todos os setores do movimento escoteiro, né? E daí eu vou trazer um pouquinho para minha área, então, né? Captação de recursos para grupos escoteiros. Né? A gente tem trabalhado fortemente, isso é um desafio também, né? Auxiliar os grupos escoteiros no seu desenvolvimento, né? Ali financeiro, buscar, né? Então isso também é uma novidade. Poucos grupos em Santa Catarina trabalhavam com captação de recursos, né? A não ser os seus eventos próprios, né? Mas pensar num edital, numa parceria diferente, não se tinha essa cultura. Então hoje a gente está disseminando. E aí a gente tem isso, né? Então a gente tem hoje um grupo, captação de recursos para grupos escoteiros, e acontece justamente isso, essa troca de figurinhas, né? Então a gente vai falar ali de várias coisas. Essa semana que passou a gente falou de utilidade pública, como o grupo escoteiro tirar utilidade pública, tanto municipal quanto estadual. E aí vem isso, assim, eu tava tentando aqui no meu grupo, não consegui. Aí o outro dá dica, olha, que tal tu fazer isso? É verdade, isso eu não fiz ainda, eu vou procurar. Né? Então, assim, por isso que eu falei, dentro da área que eu tô ali já à frente, né, diariamente com os grupos escoteiros, eu vejo isso acontecendo, né? A gente está realizando, a gente vê um edital em aberto, aí a gente troca a figurinha, pessoal, um edital em aberto, vamos se inscrever. E aí eles colocam isso, assim, eu já me inscrevi, não consegui, o que tá faltando? Aí o outro vai dizer, olha, que tal fazer essa linha, né? E eu tô dando exemplo daquilo que eu vivo dentro da diretoria de relações institucionais, mas isso é dentro das atividades
né? E até a gente brinca assim, né? Vão desenvolver uma atividade e aí tem que pensar, né? Que os escoteiros, vou, né, brincar com eles, os escoteiros do litoral, eles não sobem montanha, eles vão para o grupo dos escoteiros do interior que vivem nas montanhas, né? Então é diferente, né? Então o que é atrativo para os escoteiros daqui é diferente dos escoteiros daqui, né? Então às vezes eles falam, aqui não funcionou e aqui, então essa troca, né, de conhecimento, de informação que tem é muito importante. Tanto, por isso que eu falei, tanto a nível de programa educativo, de atividade, quanto a nível de organização, administrativo, né? Eu dei exemplo de captação de recursos, né? Qual está diretamente na minha pasta, mas a gente troca muito figurinha da parte administrativa, documental, né? O grupo não está conseguindo registrar uma ata de eleição no cartório, né? Então, auxiliar o grupo, como é que será, né? Por que não está acontecendo, o que faltou, talvez é só a redação da ata, né? Numa renovação de um estatuto, né? Hoje a gente tem esse cuidado, porque a gente tem uma lei, a 13019, e às vezes é difícil, porque a pessoa que está lá, ela entra no grupo escoteiro, principalmente na diretoria, né? Ela acha que ela vai para lá para fazer escotismo. Mas se ela vai para a diretoria, ela vê que não é escotismo. Ela tem um universo ali administrativo de gerenciar uma entidade que é diferente, né, da vida dela. E aí ela diz, meu Deus, o que é isso? Um estatuto, uma ata, um CNPJ, né? Então, e aí essa troca entre os grupos, troca de modelo de, né, por isso que eu falei, um modelo de ata, um modelo de estatuto, um modelo de ficha de inscrição, né? A gente vai tentando padronizar, mas por isso que eu falei, a gente precisa respeitar, né, as regiões. Sim. Até eu brinco, porque pra gente é muito fácil construir um documento e falar, esse é o documento. Sim. Aí eles levam lá no cartório da cidade deles, um cartório aqui aceita aqui, o outro lá não aceita, o outro lá não aceita. Então, o nosso padrão, ele ainda é aberto. E aí, nessa troca, eles vão, né, conseguindo, então, fazer realmente essa gestão no grupo escoteiro. Né? Até de eventos, né? Um grupo promover um evento, a pizza, o outro um carreteiro, o outro a macarronada, outro x-salada, e aí eles trocam, né, a informação, porque isso é bom, né? Tipo, eu promovi o x-salada para tantas pessoas, né? Eu já tenho aqui a lista do que vai, né? Outro grupo que está começando, se ele tem essa ajuda, facilita do que ele ter que ficar batendo cabeça e pensar, meu Deus, quanto que eu preciso comprar, quanto que eu preciso produzir, quantas pessoas. Então, toda essa troca de... Por isso que eu digo, né? Ela não é só do programa em si, mas da parte de gestão de adultos, de gestão de grupo, gestão institucional, ela é muito importante. E a diretoria, né? Não a diretoria, né? A direção dos escoteiros de Santa Catarina, ela vem trabalhar juntamente com os grupos nisso, né? É muito mais institucional, né? Até porque, como a gente falou lá no início, nós não estamos, escoteiro de Santa Catarina não está diretamente com as crianças, né? Então ele está promovendo por trás todo esse cuidado com os grupos escoteiros para que eles possam promover ali a atividade com as crianças. Lá na ponta a coisa aconteça. Aconteça. Né? É muito interessante, né? Pensando assim, outras organizações, né, que atuam de forma, eu vou dizer assim, individual, porque são únicas, né? No movimento escoteiro é diferente, porque existe uma linha para todos os grupos, né? E tem que ter quem olhe para que essa linha seja seguida, né? E aí existem a figura, né, das regionais, que dá trabalho. Não é, né, uma coisa... Se eu pego uma instituição única, dá trabalho. Né? Agora, se eu pego um movimento escoteiro, que tem lá os seus quase 130 grupos, né? E alguém tem que olhar por isso, né? No Brasil são quantos? 300, 400? A nível de grupos, número de grupos eu não sei. Assim, número de membros somos 100 mil escoteiros a nível Brasil, né? Então eu não tenho informação quantos grupos tem no Brasil, né? Mas estamos presentes também em todos os estados, né? Então cada estado é uma região. Então hoje acontece, né? Então mesmo uma região que vai ter ali só 200 membros, uma região mais está presente. Então hoje no Brasil somos 100 mil. Mas aí pensando, né, que a nacional ainda tem que olhar por tudo isso, por tudo, né? Porque para toda a região, né? Então assim, nós temos todas as políticas, sim, né? Já sim.
E aí as políticas chegam, né, para a gente colocar ela na prática, né? E a nacional, ela precisa ter esse cuidado, né? Então, se ela pegar uma região do norte, nossa, totalmente diferente da região sul. Então, quando ela, né, ela monta ali, quando ela forma uma política, ela precisa ter esse olhar gigante. Eu já, né, aqui na prática, eu já vejo que Santa Catarina é gigante. Culturalmente somos muito diferentes. Imagina a nacional olhando região, né? Cada região a nível Brasil, né? Então, aí essas políticas formadas, então elas vêm, e como tu falou, né? Existe ali toda uma regra, um regramento, né? E aí vem para a região de Santa Catarina, né? Então essa direção, ela pega isso e aí ela precisa acontecer em todos os grupos, né? E aí a gente tem que tomar sempre cuidado dessa questão, né? São aí quase 130 grupos. E realmente, o grupo está fazendo certinho, está praticando o que é escotismo, né? Está praticando de forma correta toda a ação do grupo, né? Desde a atividade com a criança, desde a administração do grupo, né? Então, assim, ter esse cuidado, se o grupo escoteiro está com o registro da ata, se ele está, né, com a eleição em dia, se ele está com a assembleia em dia, porque, né, é uma associação, o número de membros, o número de adultos necessários, então todo esse cuidado a gente precisa ter. Tem que né? ter, não tem jeito, né? Não tem jeito, então a gente precisa... E aí ter esse olhar, por isso até que eu falei como é importante, né, estarmos presentes em todos os grupos. Essa proximidade, direção regional com os grupos é importante, porque a gente consegue ter melhor esse olhar, né, de fato, né, em todos os passos que o grupo escoteiro está dando, se está realmente de acordo, né, com o propósito do movimento escoteiro. A gente brinca que a gente sabe, assim, né, às vezes as pessoas falam, como é chato, regras, mas sem regras a gente não consegue viver em sociedade. Né? Então, como ela é importante. E assim, como é um movimento, né, centenário, a gente fala aí mais de 100 anos, e ele acontece hoje muito bem, né? Então a gente tem um número expressivo, se a gente pensar em 11 mil escoteiros em Santa Catarina, é por conta disso, né? Por conta que a gente segue toda essa política nacional, a gente implanta e a gente coloca realmente em prática, né, para funcionar o movimento escoteiro dentro de Santa Catarina. Tem um evento mundial, esse ocorre de quanto em quanto tempo? Temos um evento que ocorre de 4 em 4 anos. 4 em 4. Então, o último foi na Coreia do Sul, há 2 anos, e o próximo, daqui a 2 anos, em 2027, vai acontecer na Polônia. Já está no calendário também, né, do agendamento de todos os grupos, né? De todos os grupos, porque já vem calendário, né, o calendário regional, que foi lançado agora, já está lá, né, Polônia 2027. Santa Catarina vai trabalhar fortemente para levar os escoteiros para a Polônia, os escoteiros catarinenses, né? A gente faz também toda uma preparação, né, dessa equipe que vai estar lá, tanto os adultos quanto os jovens que vão estar lá na Polônia, né? Então a gente já começa desde já a organização para 2027, né? Então aí é um trabalho também da direção regional de organizar essa ida dos escoteiros catarinenses para a Polônia, né? E vai ser um baita evento, né? Os jovens já estão animados. Eu acredito que nós vamos ter um recorde de catarinenses no evento mundial, né? Assim, a princípio a gente já tem bastante números, né? Jovens inscritos, adultos inscritos. Então eu acho que vai ser para nós assim um ponto bem alto também em 2027. Existe uma limitação de participantes, não? Existe o número, né, máximo permitido, porque, né, a UEB, a nacional, digamos assim, ela compra o número de vagas, né? Certo. Então, assim, eu hoje não sei exato, mas se ela comprou 1.500 vagas para o Brasil, é isso que o Brasil tem, né? Então, a partir do momento que encerrou, não há mais vagas, né? Então, assim, as inscrições elas já estão abertas e, na verdade, elas finalizam em março do ano que vem. Então, a gente já tem, né, se organizado para que todos os grupos já possam, os grupos estão se organizando, inclusive já fazendo campanhas financeiras, né, para que possam realmente já se inscrever para poder levar o maior número de jovens ali, né? E é bem importante quando a gente dá essa oportunidade dos jovens participar de uma atividade mundial, é um diferencial, né? Então, às vezes a gente está muito acostumado, não só mundial, mas às vezes a gente tem as atividades nacionais também, né? Traz para o jovem uma realidade diferente. A nacional já traz, a mundial, então, realmente é um outro patamar de mostrar para o jovem a fraternidade escoteira, o que ela representa, né? Essa diferença, essa união, né? E para nós, em adultos, né?
eu sempre digo, como eu fui no último na Coreia do Sul, traz uma outra visão de escotismo no mundo, né? Como é diferente, mas como é plural, mas realmente como é significativo, assim, dá mais orgulho e pertencimento, sabe? De ser escoteira, de estar no movimento escoteiro, quando a gente vê algo assim mundial acontecendo. Então a gente já vem com essa pegada de, nossa, como foi bom, né? Como é importante. Então vamos levar o maior número de catarinenses para a Polônia, né? Trabalhar para isso. Que legal. 2027 está logo aí. É rapidinho. É rapidinho e planejamento tem que estar em dia, né? Ô Malisa, a gente está indo já caminhando aqui para o final do nosso episódio, mas eu ainda queria, assim, que você relatasse, aliás, antes do relatar, a gente tem sempre uma palavra-chave no episódio, tá? Que quem registra ela concorre aí um brindezinho que o podcast oferece depois. Então, assim, fica sempre ao encargo do convidado, né? Pensar e dar essa palavra-chave que a gente vai falar ela agora e depois não fala mais dela, tá? O que a gente pode colocar de palavra-chave? Pensando no movimento escoteiro e tudo que eu falei, para mim pode ser fraternidade. Fraternidade. Ótimo. Agora a gente não vai mais falar dessa palavra em si. A fraternidade a gente não fala mais. Mas a gente só lembra depois no final que existe a palavra-chave, né? Tá. Então, quem quiser tem que voltar uns minutos para encontrar ela. Mas pensando assim, né, o que o movimento escoteiro também, escoteiros de Santa Catarina, que tipo de doação recebem? Vocês recebem alguma coisa? Estão aptos a... Né? Alguém que nos acompanhou até aqui agora, né, quer contribuir, como é que faz para contribuir? Este ano, né, então nós iniciamos essa, é uma parceria, na verdade não é uma parceria, uma forma diferente de ter essa parceria, né, porque os grupos escoteiros individualmente, cada grupo ele tem lá, né, os seus patrocinadores, né, os seus parceiros em eventos. Então, cada grupo ele faz. Enquanto escoteiros de Santa Catarina, nós não trabalhávamos desta forma, né? Só seria a parte mesmo de gestão de grupos escoteiros. E aí, este ano, a gente, então, trabalha dentro da parte de relações institucionais. Abrimos esse leque para ter parcerias privadas, parcerias públicas, parcerias com outras entidades, né? E aí, passamos, então, a olhar realmente para buscar patrocínios, né? Então... E aí, por isso que eu falei, né, parcerias públicas e privadas, porque vamos atrás das emendas, né, que é muito importante, através de patrocínios, né, então hoje nós estamos abertos a patrocínios. Eu até digo assim, né, que é o pensar fora da caixa e buscar realmente, né, na comunidade que estamos inseridos no estado de Santa Catarina, né, porque financeiramente nós precisamos. Né? Então, quando a gente vai desenvolver, às vezes as pessoas pensam assim, a região Santa Catarina não precisa porque não é ela que está trabalhando ali com o público todo sábado, né? O público-alvo. Queremos desenvolver grandes atividades ano que vem para os jovens. Então, isso fica tudo a cargo e financeiramente, né, estruturalmente da região. E o nosso objetivo, né, para realmente entender é que a gente, essa atividade grande, que ela tem o menor custo para a criança, porque custo ela vai ter. É uma estrutura gigante formada, tem um custo alto, todo evento, né? A gente está falando do evento aí de no mínimo 1.000 pessoas, 1.000 jovens e crianças, então vai ter um custo. E então pensar, né? Então a ideia é pensar que a gente possa levar realmente o maior número de crianças e jovens para um evento. A taxa de inscrição ela tem que ser um custo menor, porque se eu só pegar o custo daquela atividade e dividir, fica um valor alto, que é o valor de um evento. Para isso acontecer, a gente precisa de patrocínio enquanto direção regional, né? Enquanto região escoteira de Santa Catarina. Então, a gente abre esse ano, né? Estamos trabalhando já, inclusive, para os eventos do ano que vem, de buscar realmente patrocínios, né? Então, assim, a Diretoria de Relações Institucionais está bem focada nisso, né? Que é o objetivo de ter um evento com menor custo para as crianças. A gente tem aí um público gigante, né? 11.000 associados direto. Aí a gente fala que é 30.000 ali diretamente, contando com o pai e com a mãe que estão envolvidos no grupo, né? Então a gente tem um alto poder em Santa Catarina, assim, é um estado muito privilegiado.
Então, a gente vai buscar, né, essas parcerias através de patrocínios, de doações, para que a gente possa realizar no que vem, né, tanto os eventos dos adultos quanto os das crianças, o menor custo possível, né, para que eles possam realmente participar. E de ter toda, né, a inclusão, de realmente não separar, porque eu não posso pagar esse evento, então trabalhar com a inclusão e aí buscando esses patrocínios, né. Então, a gente está até indo, né, à LESC de vez em quando, visitando grandes empresas, né, para ter um patrocínio anual, eventos locais, visitamos as empresas do local para ter um patrocínio local, né? Então a gente vai trabalhar, começamos agora, vamos trabalhar fortemente 2026, 2027 para buscar essas parcerias, porque dependemos, como toda, somos uma associação sem fins lucrativos, né? Então, como toda associação, toda entidade do terceiro setor, a gente tem essa demanda para acontecer de fato, né? E por isso que eu digo, então os grupos precisam também, eles, né, já executam ali seus eventos, suas parcerias, mas enquanto direção regional a gente também começamos agora a buscar também. Legal. Tem Instagram? Temos Instagram, Escoteiros SC, temos o TikTok, todos os Escoteiros SC. TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, temos o site, como eu falei, Escoteiros SC, né? A comunicação e o marketing, nós dividimos um pouco em relação às redes sociais por conta do público, né? Então, qual é o público que acessa? Então, às vezes, a mesma informação que está numa rede não está na outra, por conta disso, né? Hoje a gente tem esse cuidado. E o site vai trazer todas as notícias, todos os cursos de formação estão lá no site, né? A gente tem alguns projetos, 2 projetos que a gente está agora, né, implementando. Um que são empresas, um clube de vantagens dos escoteiros de Santa Catarina. Então, assim, as empresas que desejarem, eu quero dar um desconto para quem é escoteiro. Então, a gente está implantando agora em Santa Catarina, a modelo de um nacional que já tem, né? Então, a gente tem essa busca agora de empresas que desejam ser parceiras dessa forma, né? Que é um clube de vantagens que quem é escoteiro procurar vai ganhar um desconto, né? Então, é um dos programas. O outro programa que a gente vai também é uma rede a gente chama rede de confiança, né? Então, aonde fornecedores que participam do movimento escoteiro de alguma forma, eles possam se cadastrar e a gente também tem essa troca, né? Então, assim, se eu preciso de algo, principalmente dentro do movimento escoteiro, né? Mas vai ser, eu preciso que faça o lenço escoteiro. Eu sei de uma confecção aqui, lá, né? Então, hoje a gente não tem isso, um banco de fornecedores, né? Então, às vezes o grupo escoteiro fica procurando. Então, a gente também tem esse programa que a gente está agora implantando. Mas tudo dessa forma, de buscar parcerias, patrocínios, né? E o patrocínio é um deles, né? Anualmente, que aí a gente vai abrir espaço no nosso site para o patrocinador, abrir espaço nos eventos também para que ele esteja presente, né? Que hoje é essa característica de patrocinador. Então, essas as formas que estamos. Que legal. Bacana. Falamos das redes sociais, né? A gente deixa depois também aqui na descrição do vídeo. Uau, quanta coisa. É bastante coisa. A gente até tem que cuidar para não se perder, né? Porque a gente vai falando e realmente, né? Enquanto entidade do terceiro setor é uma baita entidade, né? É um movimento gigante, né? Então, o movimento aí centenário, né? Mundo e Brasil. E é um movimento tão bom, né? Que depois de tantos anos, ele ainda vive fortemente, né? Então, desde o princípio, como ele foi fundado, né? Então, hoje, como ele é bom e como ele ainda é atual. E tem uma coisa muito bacana que até no off, né? A gente estava conversando aqui, como ele é tão, digamos assim, quero usar uma expressão que não me cancele. Mas ele permite que as diferenças elas convivam ali. Isso. Né? Eu chamo de diversidade, né? Para mim, né, uma coisa fantástica que é isso, é a diversidade dentro do movimento escoteiro, né? Onde as diferenças ali elas estão juntas, de todos os tipos de diferença, elas estão ali, tanto nas crianças quanto nos adultos,
e num bem comum. E eu digo que essas diferenças dificilmente tu vai achar em outro lugar, porque as pessoas elas acabam se unindo, né? Vou dar exemplo, um grupo de jovens da igreja, eles vão se unir todos daquela mesma religião, né? O grupo na escola, né? Então todos daquela escola, é tudo muito segregado, né? E o movimento escoteiro não, né? Ele é diverso. Ele pega todos. Ele pega todos Sim, e todos sim. e todos, né? E aí quando a gente está numa atividade grande, né, que esse é o nosso objetivo enquanto direção regional, promover uma atividade regional, porque já dá essa diferença, né? Porque assim, quando a gente fala de uma atividade nacional ou mundial, vai ser uau! Só que vai ser mais difícil de a gente levar as nossas crianças e jovens até lá. Então a gente vai promover regionalmente, que já vai dar essa diferença de quando ele chegar ali numa atividade, tiver 1.000 escoteiros, né, da faixa de 14 ali anos, 10, 11 até 15 anos. Eles vão dizer, nossa, quanta gente diferente. Mas eles vivem aquilo com tanta intensidade, né? Até eu gosto de olhar o TikTok, que é a rede dos jovens, mas eu gosto de ver o videozinho deles que eles promovem do movimento escoteiro, porque é eles falando a visão deles do movimento escoteiro, né? E aí eu vejo eles colocando assim, né, o amor deles, eles falam assim, né, tipo, aonde o movimento me leva, né? O mundo que o movimento me apresenta, mas é por conta dessa diversidade. Né? Então, realmente, é muito forte isso dentro do movimento escoteiro. Que legal. Malisa, vou pedir agora sim uma mensagem final que tu queira deixar para quem nos acompanhou até aqui. Mensagem final? Eu, assim, linkando, né, o podcast Dádiva e Gratidão. E essa mensagem hoje eu vou deixar para os adultos. Né? A gente sempre deixa geralmente para as crianças e jovens, mas para os adultos, né? Que para quem participa do movimento escoteiro, ele tem essas duas palavras, ele carrega consigo a dádiva, né? E a gratidão. E essa dádiva de ser um adulto escoteiro, ou um escotista, ou um dirigente, é uma dádiva, sabe? De se entregar ao próximo, de se entregar ao próximo, à criança, a pensar realmente no coletivo. E a gratidão que ele vai carregar consigo, porque ele vai ver aquilo acontecendo e vai saber que ele faz parte de um mundo diferente, né, na construção de um mundo melhor. Então essa é a minha palavra final, assim, pro adulto, para ele ter isso. Que se ele for um escoteiro, um escotista, ele vai ter a dádiva e a gratidão no coração. Maravilha. Quero te agradecer que também abriste um tempinho na tua agenda para vir de Brusque até Blumenau para a gente bater esse papo, tá? E aqui a porta sempre está aberta, né? Daqui a pouco virão as novidades aí, 2026, né? Se tu sentires assim, vamos compartilhar mais coisa, é só chamar que a gente encaixa a agenda aí e vamos conversar mais a respeito, tá? Eu agradeço também. De tudo que a gente falou, eu nem comentei, mas a gente tem um ponto assim importantíssimo, uma virada para 2026, que nós temos a atualização do programa educativo, né? E aí a gente vai ter assim, né, fora todo o trabalho que a gente comentou, que a gente já tem, que é o, né, digamos, o normal, praxe, a gente tem uma atualização do programa educativo, que vai ser aplicada em 2026, né? Então a gente vai ter mais formação ainda. Então em 27 a gente tem que falar de como foi essa experiência, né? Experiência, ou final de né? 26, enfim. E, então, com certeza a gente pode voltar para, né, falar atualizar um pouquinho a atualização do programa educativo, um marco. Né? E tem isso assim, né? A gente sempre brinca que é o movimento, né? A sacada do movimento, né? O movimento centenário, mas a gente sempre fala que é o movimento. E a gente sempre está em movimento. Então a gente precisa realmente sempre se atualizar. Né? E trazer realmente o que é melhor ali para os jovens, né? Para as crianças e jovens, e pensar nisso. Então, realmente, para mim, é uma honra estar aqui, uma graça, né? Agradecer pelo convite e que possamos voltar outras vezes. Sim, sim, né? O convite já está feito. Obrigada. Que legal. Eu quero deixar uma pequena lembrancinha, tá, do podcast. Aí tem algumas questões aí de patrocinador junto também. Mas é uma lembrança que tu levas lindo. para uso, né? É um mousepad aí para ser utilizado e lembrar sempre
Vou esse usar registro. com certeza. E depois eu vou te bater fotinho e te mandar usando. Legal. É legal. muito. Obrigado, viu? Agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça, tem uma palavrinha-chave, volta uns minutinhos, deixa registrado aqui para participar do sorteio de um brinde aqui do podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.